Eu fui convidado para ser coordenador regional de educação. Né? A educação sempre é ali, né? Sim. Nós tivemos esse papel de apresentar, de levar, porque é naquilo que nós falamos, é a apresentação de demandas, né? Selecionar ali quais que exatamente. Né? E esses impactos também na questão de propostas pedagógicas, né? Ouvindo os professores e aí dialogando com os secretários, né? Olha, se a gente for por esse caminho, mais ou menos esse exemplo que a gente está aqui contigo, nesse diálogo, né? Sim. Aí o gestor, a hora que ele vai pensar, a hora que ele vai refletir algum projeto a ser implementado na rede, ele vai lembrar, não, mas lá na região, na Grande Dourados, a demanda é essa. Então isso tem que contemplar também essa situação. Muito bem, estamos aqui começando mais um episódio do Shift Educação e hoje aqui com o prazer de estar recebendo aqui o Ney Elias. Muito obrigado pela presença, Ney. Você é uma indicação de um grande amigo meu e grande amigo seu também, né? Sim, professor claro. Danilo Dantas. Um abraço aí, professor Danilo, obrigado pela excelente indicação. E eu vou deixar você se apresentar, professor Ney. Aqui tem a câmera, é a nossa Legal. build do Shift, que a gente faz aquela descrição para você se apresentar e em seguida a gente segue o papo. Legal, Marlon, é um prazer estar aqui no seu canal, né, participando dessa proposta de falar um pouquinho sobre educação. Agradecer o Danilo pela generosidade na indicação. Eu sou o professor Ney Elias, né, também sou advogado, sou sul-mato-grossense, tenho um pouco de experiência em sala de aula, mas também na gestão escolar. Estamos aqui para bater um papo contigo sobre a importância da educação, qual é o papel aí do educador também na vida das pessoas. Perfeito, professor. E vamos lá. Que cidade você nasceu? Onde começou os seus primeiros passos no estudo aí para a gente entender? Eu sou de uma cidade muito pequena aqui do estado, né? Aral Moreira, é uma cidade de fronteira lá com o Paraguai. E lá nós tínhamos duas escolas, na verdade. Escola João Vitorino Marques, em seguida a escola Dr. Fernando Correia da Costa. E com uma opção única de ensino médio. Na época, o magistério. Entendi. Né? Não tinha a possibilidade de você fazer o que antigamente era colegial, hoje o ensino médio é regular, propedêutico, enfim. Então, era o magistério. E aí eu termino o ensino fundamental e, necessariamente, tive que ingressar no magistério. Entendi. Né? E aí é certo que minha mãe é professora, né? Meu pai é trabalhador rural. Então, foi possível aí também, já nos primeiro ano, antigamente o magistério era de 4 anos, né? Me interessar pela formação e ser um educador, né? Então, dei aula aí para os anos iniciais, né? De primeiro ao 5º ano, fui alfabetizador no início da carreira, isso já com 18 anos, né? Então, não tive outra experiência profissional a não ser em sala de aula, a não ser na educação. Na sua época ali só tinha a opção de licenciatura, não era licenciatura, né? Era a formação de nível médio, né? Que seria o magistério. E tinha contabilidade também, mas na sua área não tinha, né? Não na tinha. Cidade não tinha. Não tinha, é só mesmo magistério, né? Até pela carência de professores, né? Mas a gente sabe que quando você vai mais para o interior, né? Hoje nem tanto, né? Mas antigamente nós tínhamos essa dificuldade de você ter professores aí além da formação da pedagogia, né? Então quando você vai muito para as áreas mais específicas, química, física, a própria matemática na época, né? Então havia aí uma dificuldade para você compor aí um quadro de professores e que pudesse atender, seja uma contabilidade ou até mesmo aquela formação mais básica de nível médio, que é o propedêutico, no caso. Né? Aí você ficou em Aral Moreira dando aula ali mesmo? Isso, eu fiquei em Aral Moreira dando aula e também logo já iniciei a faculdade, né? Terminei o magistério, no último ano já passei para fazer letras, né? Aí eu fui fazer letras e aí continuei lá em Aral Moreira ainda, dando aula aí, não mais para os pequeninos, né? Mas aí já para o ensino final fundamental e também para o ensino médio, né? E também, assim, em sala de aula é até interessante. Eu fiquei não muito tempo, né? Logo eu já ingressei também na gestão escolar, né? Eu aí com acho que 20, 21 anos já fui diretor de uma escola. Lá em Aral Moreira? Lá em Aral Moreira mesmo. Olha, que legal. Então, fui eleito, né, como diretor, já na época com eleição para a escola estadual. Então ali eu já me dediquei a essa parte da gestão escolar, né? E aí logo
terminando a faculdade, né, trabalhando e tal, aí vim para Dourados, né, para fazer direito, que era um outro sonho que eu tinha de continuar estudando e tal. E aqui eu me iniciei como professor também, dando continuidade, já concursado no Estado, de primeiro ao quinto ano, ali na escola Reis Veloso, né, e depois na escola Presidente Vargas, aí já como professor também concursado do ensino médio. Ah, entendi. Então você estava ali em Aral Moreira, você já era concursado? Sim, já era concursado. Ainda, já um ano depois de terminar o magistério, já fiz o concurso, né? E aí já estava como concursado de primeiro ao quinto ano. Inclusive, um dos meus concursos, né? De primeiro ao quinto ano, até porque não tinha muita opção na época, então tinha que ser para essa formação, e aí ainda sem a faculdade já estava concursado. Sim. E aí, bom, resolveu fazer Direito, que é uma das nossas... que a gente tem em comum também, a faculdade de Direito, que é algo que eu gosto também. Então, assim, resolveu vir para cá, continuar atuando na educação e conciliar com a faculdade de Direito. Fez aonde a faculdade aqui? Eu fiz na UEMS. Na UEMS. Na UEMS, isso. Fiz na UEMS, tive a oportunidade de estudar na UEMS. Assim, qualquer área que você for atuar, você precisa se dedicar, precisa ter prioridade naquilo que você vai fazer. E assim que eu entro no concurso do professor de ensino médio, em 2004, 2005, eu me torno diretor da Escola Presidente Vargas. É uma escola de referência, a maior escola do interior do estado, do Mato Grosso do Sul. Então, e nesse interim também fazendo Direito. Então, em 2004, eu termino a faculdade de Direito, né? Aí quando... pensando na atuação na área do direito, eu assumo um compromisso em 2005 de ser diretor de uma escola que requer, né, até hoje todas as escolas requerem, uma dedicação exclusiva, de muito compromisso, de muita seriedade, né? Então, fiquei ali por 11 anos nessa... 11 anos? 11 anos, Rapaz! E assim, o direito sempre ali stand-by, né? 2013, 2014, eu passo na OAB, não tinha feito antes, até porque não estava ainda para atuar e tal, e assim que eu faço a OAB, eu falei, agora eu vou me desligar da direção da escola e vou atuar no direito. Sim. Lógico, continuando lecionando e tal, porque essa é a paixão primeira, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, mas com esse pensamento, né, Marlon? Vamos agora partir para uma outra área aí, né? Sim. E aí... saio da direção em 2015, né, depois de completar 11 anos, já me encaminhando para o direito. E aí, para minha surpresa, eu fui convidado para ser coordenador regional de educação. Né? A educação sempre é ali, né? Sim. Aí, novamente, penso, reflito bastante e assumo a primeira regional do Estado, né, num processo de descentralização aí da Secretaria de Estado de Educação, para coordenar aqui 11 municípios, né, nessa grande região de Dourados. E aí se passaram 8 anos aí nessa dedicação, onde eu fiquei até o ano passado, e aí saio para o mestrado, com uma licença para estudos, né, para aventurar agora nesta questão de ser um pesquisador, né, e aí estamos pesquisando um pouquinho, estudando um pouco sobre a questão das fronteiras, os direitos humanos, e também na área da educação. Então, e como advogado, temos aí alguns processos que a gente atua e tal, mas o forte ainda é a educação, tá no sangue aí. Sim. Ô Ney, vamos voltar um pouquinho lá. Quando você assumiu aqui o Presidente Vargas, uma das escolas referências aqui de Dourados e do Mato Grosso do Sul também, né? O Presidente Vargas é uma boa escola, a gente sempre ouve falar bem, tem bons índices, né? Sim. Como que foi essa ideia de você... Foi eleição também, Presidente Vargas? Isso, foi eleição também. Como foi essa ideia sua de querer ir para a gestão? Como que você acha que o seu perfil contribui para a gestão? Porque estar na gestão tem que ter um perfil, né, Ney? Sim, sem dúvida. Eu acho que essa minha primeira experiência ainda lá era Moreira, na Escola Dr. Fernando Corrêa da Costa, como diretor, né, de uma escola pequena, mas que também exigia ali uma dedicação muito... forte para poder entregar, né, para
os estudantes, para a equipe de professores, um resultado. Porque eu entendo que o gestor de uma escola, Marlon, ele é a mola mestre, ele é o que estimula, ele é o que leva a equipe a realmente acreditar naquilo que está fazendo e entregar resultados positivos aí, sobretudo para os estudantes, né? Então, no Presidente Vargas não foi diferente, né? Tive uma oportunidade de sair candidato com a Marisa Simões, que hoje é diretora adjunta do Centro de Educação de Jovens e Adultos aqui de Dourados, e ali nós tínhamos como meta, primeiro, manter o nível de aprendizado dos alunos, né? Sempre, como você disse, a escola como uma referência, muitos passaram por ali, e tem assim a história do Presidente Vargas se confunde um pouquinho com a história de Dourados, sim, né? Sim. Então, é uma escola que tem, como eu disse para você, o maior número de alunos, eram 24 salas de aulas, então toda uma estrutura gigantesca, né? Quase 2.000 alunos, então passavam diariamente ali muitas pessoas. E aí, nesta oportunidade, nós colocamos como meta também trabalhar na questão da reconstrução da escola. Então, nós assumimos uma escola que tinha já 50 anos e que, pela necessidade da cidade, aos poucos ela foi sendo ampliada, mas sem um planejamento. Quer dizer, conforme foi a necessidade, a demanda de acomodar estudantes, ia se fazendo o que nós chamamos de puxadinho, né? O setor público geralmente acontece assim, né? Exatamente, hospital, isso, tal, aumentando. Exatamente. E ali não foi diferente. Então, nós assumimos em 2005, numa condição assim, muito, muito precária, né? Onde, numa chuva torrencial que teve na época, houve até uma inundação na escola, uma situação assim, muito ruim mesmo, né? E aí nós começamos a trabalhar, e aí fomos articulando com a comunidade. Eu entendo que ser gestor não é uma atuação isolada, não é uma ação apenas do gestor, mas sim de um grupo que ele comanda, né? Tem que saber conversar, né? Tem que saber conversar, né? Tem que, sobretudo na escola pública, né? Porque você também exerce esse papel de tentar passar para os estudantes, para o grupo que você comanda, essa ideia de que nada se faz sozinho, né? Tem que ter uma articulação, tem que ter apoio. E aí nós conseguimos fazer uma boa articulação. Primeiro, eu lembro que o primeiro êxito que nós conseguimos foi de concluir uma quadra que há mais de 20 anos estava parada, né? Uma quadra coberta e tal. Mas aí foi numa articulação junto a 3 deputados, fazendo uma articulação para que houvesse aí uma união de forças em prol de uma obra pública que estava abandonada, que estava ali há muito tempo sem nenhuma ação, né? E os estudantes realizando atividades de educação física tão importante para a formação no relento, né? E quando a gente percebeu que, bom, se nós conseguirmos resgatar algo que estava há 20 anos parado, por que não pensar numa reconstrução dessa escola que todos que falam do Presidente Vargas enchem os olhos de lágrimas, de saudade, tem aquela, né? Então, saudosismo, né? Exatamente. E aí a gente encontrou no deputado Geraldo Rezende, que foi estudante da escola, né? Essa intenção também de devolver para a escola algo que ele recebeu, porque ele fez toda a sua formação também básica na escola Presidente Vargas. Ele é formado no Presidente Vargas. Isso, e aí ele comprou a ideia, né? Comprou a ideia de reconstrução, fez toda uma articulação com o governo do estado, e aí a gente conseguiu entregar para a comunidade, podemos dizer assim, um novo prédio, uma nova escola, com uma nova estrutura, né? Passando assim bastante perrengues ali, né? Tivemos que mudar de prédio e tal, mas foi algo assim que na minha carreira como gestor, eu acho que foi muito impactante, marcou muito, porque havia uma expectativa muito grande da comunidade, e nós, Marisa e eu na época, liderando, né, essa mobilização toda e essa articulação aí, que agora a escola pode contar aí com uma estrutura diferenciada, né? 2 quadras cobertas, com laboratórios para todas as áreas. Então, dentro de um projeto muito arrojado mesmo,
atender os estudantes. Que bacana, que bacana. Então você ali tinha 24 salas, você falou? 24, isso. Manteve as 24, manteve as né? 24, só que com uma estrutura mais... Exatamente, com ampliação pelas salas de laboratórios, mantendo um pouquinho a história da escola, né, o prédio antigo foi restaurado, para que não se perdesse também esse vínculo, né, com a comunidade e tal. E até você, como é do Instituto Federal, lembro-me que em 2014 nós tivemos a oportunidade de ceder um espaço, né, já na Escola Alvo. Em 2014 foi quando o Vargas foi reinaugurado, podemos dizer assim. E também marca a chegada do Instituto Federal, né? E o professor Carlos Vinícius, na época, esteve conosco, tal, precisava de um espaço, porque o campus ainda estava em construção, né? Sim. E aí o presidente Vargas cedeu espaço para o Instituto Federal iniciar aí seus primeiros anos de implantação em Dourados, né? Sim. Dividindo espaço, dividindo laboratórios. Foi algo assim também muito importante. Sim, aí e tá no nosso memorial. A gente lançou um memorial há alguns anos aí que conta a história inicial do Instituto, e o presidente Vargas está inserido nessa história, né? Não, foi algo muito importante. Ô Ney, você falou sobre a ajuda do deputado para a reconstrução, né? Sim. E hoje, olha, engraçado, a sociedade como um todo costuma muito criticar os políticos, né? Sim, político sempre que anda ali, político contra político. Mas hoje, com essa tendência do nosso orçamento, e para as pessoas entenderem isso, tem que estudar um pouco como que funciona a destinação das emendas. Se você não tiver um bom relacionamento, se o gestor, quem está à frente, né, de instituições públicas, seja um hospital, uma escola, enfim, ele precisa de dinheiro para poder gerir, né? Então, esse bom relacionamento... sem dúvida, né? E eu penso assim, né, Marlon, o Estado, ele tem muitas prioridades, né? Sim. Então, quando o gestor observa, ele tem várias frentes para serem atendidas, né? E aí, se não tiver alguém para ser enfático e apresentar de fato o que está sendo prioridade naquele momento, acaba passando, né? Então, eu acho que vem muito desse papel também, desse papel político, né? Sim. De chegar e mostrar para o governador, para o presidente, enfim, olha, é aqui que precisa, aqui que tem prioridade, senão passa, né? É verdade, apresentar uma proposta bem elaborada, né? Porque, infelizmente, ainda a gente está nessa fase, né? Ainda de falta de planejamento, porque a partir do momento que o Estado tiver um bom planejamento, eu falo o Estado como um todo, aí isso vai acontecer naturalmente, quer dizer, o gestor ele tem em mãos ali, e ele, né, mas até então, numa situação de pouco recurso, né, em situações para serem feitas, aonde que estão gritando mais, aonde que estão, né, demandando mais. Ô Ney, a escola pública, ela tem esse gargalo que é terminar de complementar a educação que o aluno não tem em casa, porque às vezes o pai não tem tempo, os pais trabalham e não tem tempo e a escola, o professor dentro de sala de aula tem que fazer isso, né? Então, às vezes, você como diretor ali, poxa, às vezes o aluno é mal educado, às vezes tem uma atitude ali que precisa de uma punição, de uma conversa, e você tem que saber gerir isso de uma forma de entender um pouco a situação do estudante, né? Do contexto que ele está inserido. É complicado, né? É complicado, mas eu penso assim, o que não dá, né, Marlon, é para você empurrar responsabilidades, né? Entendi. Achar sempre que é responsabilidade da família, só da família. Olha, a partir do momento que o estudante ele é matriculado na escola, e eu sou professor de língua portuguesa, você de história, outro de matemática, enfim, nós somos responsáveis. Né? Eu acho que aí é que muda, entendeu? Porque tem crianças aí que, infelizmente, não adianta você pensar na família, né? Porque muitas vezes não tem, né? Então tá na escola, agora é conosco, agora eles estão nas nossas mãos. Então, além da formação acadêmica que a gente tem que passar, a gente também tem que observar essa questão da formação humana, da formação mais voltada aí para um comportamento diferenciado, porque senão não vai dar certo, né? E eu acho que as crises que se tem aí com relação aos educadores e a educação dos estudantes, essa educação que a gente fala que vem de casa, é isso, né? E não entender que agora é comigo. É verdade. Né? Agora é comigo. Agora eu que tenho que olhar para ele, de repente, por vezes tem uma palavra de pai, por vezes tem uma palavra de mãe, né? Mas está ali, né? Junto, e não esquecer, lógico, da nossa missão primeira, que é a passar o conteúdo, que é passar a formação
mais apurada para o estudante, mas não tem como desassociar, né? É um ser humano que está ali, né? Exatamente. E muitas vezes essa questão indisciplinar é uma forma de ele falar, professor, olha para mim, eu preciso de uma atenção. Chamando atenção. Exatamente. Né? Então tem essa questão de você ter que aplicar a norma, e aí vem para a questão do gestor de ter que aplicar a norma, mas você precisa dialogar, você precisa entender, né, se colocar no lugar também do estudante, ver que de repente só a aplicação da norma por ela mesma não vai trazer resultado, é mesmo que você empurrar, né? Claro. Que no regimento você tem advertência, você tem a expulsão do aluno da escola, né? Legal, eu vou transferi-lo da escola, né? Mas eu sou professor da rede, hoje eu estou aqui nessa escola, né? Daqui a pouco eu vou estar dando aula lá na escola e eu vou me encontrar com ele novamente, quer dizer, resolveu o problema? Não resolveu, eu vou passar para outros colegas que não, então vamos tentar resolver aqui. Agora tem casos que o ambiente também não favorece, e aí de repente eu sempre trabalhava nessa perspectiva de que fazer entender por que é que eu estou convidando você a mudar de escola. Porque, de repente, esse ambiente que está aqui não é o que não está contribuindo. Entendi. Ele não tem te dado condições para você evoluir. Quem sabe num outro ambiente, com outras pessoas, com uma outra dinâmica, pode ser melhor. Para tirar essa ideia de que a expulsão ela vem mesmo somente com a penalidade. Entendi. E aí acaba que há até um consenso. Não, sabe que realmente, olha, quando você melhorar, você volta. Isso. Né? Então, trabalhar nessa perspectiva aí, porque a escola pública, como você falou, é de todos, né? Não tem como você não vai estar aqui, mas por que você não vai? Né? Qual que é? E a questão comportamental muitas vezes passa porque a gente também, muitas vezes, enquanto professor, pode também estar não vou dizer estimulando, mas pode estar dando gatilhos, né? Quer dizer, como que você tem tratado? Será que a tua postura enquanto professor também não tem gerado esse tipo de... Né? Eu vejo mesmo a questão de violência na escola. Se você observar alguns casos assim, isso a gente fala um pouquinho olhando para a experiência que tivemos. Na maioria das vezes, muitas situações ocorrem porque o professor vai para o enfrentamento. Né? Então, cria também um clima ali muito hostil, né? E aí o menino já está numa situação de abandono ou de revolta, aí encontra alguém que não tem empatia, que não acolhe, né? Aí pronto, aí é como... E já está ali na adolescência, né? Aí uma palavra, né, autoritária, uma palavra muito forte, já pode dar aí uma sequência de atos que foge do controle. Então, eu digo assim que os adultos somos nós, né? Os que têm a formação somos nós. Então, nós temos que saber lidar com essas questões para chegar num bom termo aí, né? E você acha que os professores recebem uma formação complementar por parte do Estado, seja prefeitura, Estado, enfim, para lidar com essas situações? Ou você acha que o professor ele é meio, você entrou aqui, vai? A gente tem muito disso, né? Eu acho assim que a formação do professor, ela tem que ser uma formação continuada. Isso. Né? É certo que hoje há uma grande facilidade de acesso. Você tem aí a internet, você tem várias plataformas, tem vários institutos que você encontra aí cursos, né? De toda a ordem. Sim, né? sim. Então vai também um pouquinho do profissional ter essa disposição, ter esse interesse deste aperfeiçoamento. Agora o Estado, por sua vez, tem a obrigação, né? Aí tem que manter um programa de formação continuada e não só, Marlon, para essas questões de relacionamento, de conflitos, de questões que envolvem aí comportamentos, mas também da própria formação acadêmica, né? Porque a gente sabe aí que tem profissionais que chegam muitas vezes muito carentes no próprio conhecimento básico, que é da sua área, na área de matemática, na área de língua portuguesa, e os estudantes hoje eles estão muito conectados com a informação. Né? Então, se o professor não estiver preparado, não tiver, eu sou professor de língua portuguesa, você está a cometer, né, na sala de aula alguns desencontros aí com a norma culta,
né? Alguns erros, né? Os alunos percebem, conseguem identificar isso com muita clareza. Sim. Isso já vai gerando a questão da confiança. Eu entendo que a relação de professor e estudante tem que ter a questão da confiança. Eu tenho que chegar no meu professor alguém que tenha condições de me entregar algo positivo, algo que seja melhor gera muita confiança, né? Exatamente. Então, quando a gente está fazendo mestrado, eu também fiz, e da faculdade, quando você olha um professor que ele tem... Às vezes ele não tem uma didática, poxa, que didática, mas ele tem conhecimento, sabe? Exatamente, você olha e fala, você respeita, né? Então eu acho que o respeito vai pelo professor, ele começa disso aí que você falou. E cobra aquilo que muitas vezes ele entrega, né? Sim. A gente percebe muito assim, é uma cobrança muito grande para os estudantes, mas daquilo que muitas vezes o profissional não entregou. E aí quem está na ponta percebe, né? Quer claro. dizer, vamos pensar algo bem básico. Se o cara elabora uma prova num termo dos estudantes para ferrar, né? Legal. Mas aquilo que você está cobrando naquela avaliação, você passou, sim, você trabalhou, você esgotou todas as dúvidas com o estudante, ou você pegou questões aí de vestibulares, questões de concurso, que você nem abordou em sala de aula, coloca lá só para ter o prazer de ver os meninos, né, não saírem bem, né? E isso os estudantes percebem. Sim. E aí gera isso que eu te falei, a questão da falta de confiança, falta de consideração, de respeito, sim, mesmo. E aí os conflitos aparecem, né? Então a formação, eu acho que do professor tem que passar por essas questões de relacionamento, mas também por essa questão de conhecimento mesmo, né? Porque vamos pensar aí 3, 4, 5 anos, dependendo da faculdade, tem questões elementares ali que o professor não trabalha, vai trabalhar didática, vai trabalhar questões diversas, mas não vai trabalhar, de repente, aquela questão básica que o professor de ensino médio tem que atuar lá na sala de aula, né? Tem licenciatura de 2 anos agora. Exatamente. Exatamente. Agora teve uma mudança aí para... O governo sancionou semana passada, se eu não me engano, né, para aumentar o percentual de 20% para 30% dos cursos EAD, justamente para melhorar um pouco, né, essa questão de contato pessoal ali, né? O professor, ele tem muito isso, né? Ele precisa lidar com pessoas, né? Sim, sem dúvida. Não tem como fugir, né? Hoje as coisas estão muito transparentes, né, Mauro? Então, você vê o menino, você tem um determinado conteúdo que você aborda na sala de aula, ele chega em casa, ele vai encontrar videoaulas de doutores, de mestres, de especialistas. Então, se o professor não passar um recado bem consistente, né? Realmente naquilo que é verdadeiro, pode entrar numa situação aí de caos, e aí fica difícil. Sim. O Ney, você acha que o conteúdo, você que com muitos anos aí, né, e atua também hoje na educação, o conteúdo que é a grade curricular, a grade a matriz curricular, né? Grade a matriz. A matriz curricular ali do estudante, você acha que ele sai preparado ali para ingressar numa faculdade? Ou você tem você observa assim e fala, poxa, a gente tem algumas críticas, né? É normal, né? Sim. Porque isso vem de cima para baixo, a gente não tem muito o que fazer. A gente ocorre assim, né? Eu vejo assim, Marlon, a dificuldade é você conciliar a questão tempo, né? E com a gama de conhecimento que você tem que passar. E eu vejo assim que é uma luta, né? Cada especialista, né? E a gente pega lá as áreas, né? Geografia, história, defende a sua disciplina. Ele entende que tudo que está ali é importante que seja garantido, é importante que seja passado. Tirar qualquer item do seu rol de conteúdos programáticos é o caos, é um desrespeito e tal. E aí você tem que colocar isso dentro de uma grade, né, para atender. Então, eu vejo assim, o que a gente precisaria ainda, no meu entendimento, é estabelecer prioridades, né? Eu acho que a gente tem ainda uma educação voltada para a questão dos conteúdos, muito preocupados com tudo, mas, de repente, deixando as questões mais basilares, elementares ali, sem um tempo maior para ser trabalhado, né? Eu lembro que antes a gente tinha uma relação de conteúdos, inclusive, que vinha da Secretaria de Estado de Educação, isso há um bom tempo, né? Já dividido por bimestre.
E aí era um caos. Por quê? Porque você, no profissional sério, ele se via na obrigação de cumprir aquilo que estava programado para o primeiro bimestre. E aí isso em detrimento da questão, por exemplo, da qualidade. Né? Não, eu tenho que passar, eu tenho que, nem que for, mencionar esse assunto para colocar no meu diário de classe que foi trabalhado. Hoje nós temos um pouquinho mais de flexibilidade nisso. Quer dizer, eu tenho que trabalhar, por exemplo, a questão de um determinado conteúdo, mas eu posso me estender, eu posso aprofundar, né? Eu posso conjugar ele com outros conteúdos que também fazem parte daquela previsão a ser trabalhado aquele ano, né? Então tem essa flexibilidade que ajuda bastante. Então coisas, de repente, que estavam previstas lá para o quarto bimestre, eu posso trazer para o primeiro, né? Então há essa possibilidade. Agora, o que é preciso, Marley? Aí você fala em preparação para o estudante, né? Esse entendimento de que o estudante ele é um único, né? E que nós, enquanto professores das diversas áreas, precisamos trabalhar de forma interdisciplinar. Eu vejo que a gente só não avança mais porque há essa ideia de divisão, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando uma questão da matemática, por que, de repente, não puxar algo para a língua portuguesa? Naquele mesmo conteúdo, naquele mesmo assunto, na área da história, na área da geografia. Quer dizer, o aluno hoje chega na escola às 7 horas da manhã e ele vai sair ao meio-dia, mas num único tema, num único assunto. Quer dizer, entrou o professor da primeira aula abordando o seu conteúdo específico, mas tem um tema gerador. E aí entra o segundo com o mesmo tema gerador, mas dando um destaque para a sua área de formação. Eu acho que se a gente conseguisse chegar nesse nível, nós teríamos uma formação melhor. Agora, ocorre que nós temos quinto tempos, né? Então vem o professor da primeira aula, trabalha um assunto importante, mas dentro da área dele, vem da segunda aula uma outra, quer dizer, o aluno tem que virar uma página, né? Muito rápido, né? E nem todos estão com essa disposição por questões muitas vezes lá de casa, né? Questões familiares e questões da própria percepção, muitas vezes, cada uma tem o seu tempo de aprendizagem, né? E aí, chega no quinto tempo, ele vai olhar para trás, o que eu aprendi hoje? Será que ele deu conta de guardar tudo aquilo, de guardar todo aquilo? Agora, se nós tivéssemos uma unidade, né? Dentro de uma diversidade aí de conteúdos, eu acho que talvez nós teríamos um avanço um pouquinho melhor. E eu volto um pouquinho para a minha área, que é a questão da língua portuguesa. Por que o professor de matemática não cobra, por exemplo, a questão da produção textual também? Porque ele também fala a língua portuguesa. Claro. Né? Ele também, numa resposta que ele pede para o estudante, de repente, de um determinado problema, né? Ele pode ali fazer uma correção ortográfica, uma correção, uma análise, enfim, daquilo que o estudante está escrevendo. Quer dizer, todos nós estamos voltados para essa formação. Nosso aluno tem que sair daqui escrevendo bem, falando bem, né? Fazendo boas produções, né? Enfim, e todos nesta mesma vibe aí, eu acho que daria certo. Tem uma proposta em cima disso que você falou, tem uma proposta educacional de mesclar professores até. Tipo, dois professores, são dois tempos, né? Os dois professores entram ali juntos e ministram a aula intercalando conteúdos. Pô, é interessante essa proposta e casa muito bem do que você falou, né? Porque você consegue fazer, vamos falar sobre a história da matemática. Aí junto o professor de história e o professor de matemática. Ensina ali agora o que o Estado, quando eu falo Estado, é dentro daquela perspectiva, né? Na rede municipal, na rede estadual, na federal. Talvez o federal tenha avanços com relação a isso. A gente precisa também dar um pouco mais de tempo efetivo para o professor fazer o seu planejamento dentro da unidade, nessa integração. Né? Muitas vezes ainda não estamos nesse nível, porque muitas vezes o professor de matemática não tem um tempo para sentar com o professor de língua portuguesa. Né? Então eu penso que nós temos que chegar naquela situação, o professor trabalhar remunerado pelo Estado no período da manhã e à tarde ele estaria sendo remunerado pelo Estado para o seu estudo, para o seu planejamento, né? Dentro de uma coordenação aí de formação continuada, entendeu? Desse
planejamento interdisciplinar. Então, acho que na universidade já acontece dessa forma. Quer dizer, o professor tem dentro da sua carga horária, ele tem um tempo, né, para pesquisa, para o estudo, e acho que é o que falta também um pouquinho para a educação básica. Não quer dizer que não tenha. Nós temos aí horas de planejamento, que está dentro da nossa... O professor trabalha aí, vamos imaginar, 16 horas aulas em sala de aula, e parte, né, das suas 20 horas ali tem uma complementação aí de planejamento, né? Mas precisaríamos avançar nesse sentido. Talvez o professor ter 40 horas, né? E 20 em sala de aula e 20 para pesquisa, para planejamento, né? Sobretudo para pesquisa, né, Marlon? Eu acho que não tem como pensar em melhorar a educação se o professor não for pesquisador, né? Então, nessa linha, eu penso que a gente vai conseguir trazer resultados. É muito interessante conversar sobre currículo, né? É muito interessante, porque não é fácil. Isso, a gente às vezes faz essa análise crítica, poderia melhorar aqui, mas vou tirar da onde, né? Exatamente. Não tem, vou aumentar o tempo do aluno na escola, não tem. Então, assim, é muito bacana ter essa conversa aí. Assim, a gente tem que entender também, Marlon, que hoje, olhando um pouquinho para as escolas estaduais, né? Tudo isso que a gente está comentando aqui é possível, desde que nós tenhamos um projeto político-pedagógico consistente. Entendi. Né? A Secretaria de Estado de Educação, ela dá esta autonomia para a unidade. Mas a unidade escolar precisa ter na sua proposta, quer dizer, a escola tem que definir qual o perfil de estudante ele quer formar. Né? Esse grupo de professores que fazem parte daquela unidade tem que ter isso com muita clareza em relação ao que nós colocamos na nossa proposta pedagógica. Porque a proposta pedagógica é o documento maior da escola, né? Quer dizer, se tudo isso que a gente comentou aqui, a interdisciplinaridade, essa questão do planejamento coletivo, a gente conseguir fazer com que isso esteja muito claro no nosso projeto político-pedagógico, não tem mantenedora que vai desconstruir. Sim. Né? É certo que faz parte, e o órgão central tem que ter esse compromisso de manter um mínimo para a rede. Né? Quer dizer, eu vou estabelecer para vocês, para a rede, seja municipal, estadual, federal, o mínimo que vocês precisam trabalhar para esse nível de formação. Agora, dentro disso, cada comunidade, cada organização, né, ela pode estabelecer os seus caminhos. Né? E aí, nessa perspectiva de que tipo, de que perfil de estudante eles querem entregar. Né? No final da educação básica, por exemplo, para ingressar na universidade. Então, eu entendo que muitas vezes na escola a gente não dá esse valor que a proposta pedagógica tem, né, que o projeto político-pedagógico tem. E é nele que a gente vai conseguir, de repente, avançar, né, nessas questões aí. Como que foi a sua experiência na coordenadoria? O que faz um coordenador regional? O coordenador regional. Então, nós tivemos, assim, inaugurando, na verdade, esse processo de descentralização no Estado, né, depois de um bom tempo aí, de estar tudo centrado na capital do Estado. Tá? A professora Cecília, na época secretária de Estado de Educação, uma pessoa espetacular, muito voltada para a questão da formação docente, para a questão da aprendizagem do estudante e também para essa questão do professor ser pesquisador. Hoje ela é presidente de uma organização que é um fundo, né, da educação básica do Estado, então está ali também voltado nessa formação. E ela, quando nos convidou para criarmos em Dourados a primeira regional, né, naquela gestão, era nesse propósito de fazer com que as unidades escolares, sobretudo os gestores escolares, estivessem mais próximos da secretaria. Quer dizer, ao invés de nós termos que ir a Campo Grande para tratar sobre uma demanda, seja ela pedagógica, financeira, administrativa, organizacional, da minha unidade escolar, eu tenho em Dourados alguém que pode dar esse suporte. Olha, que bacana. Né? Alguém que pode dar esse atendimento. Não só para a questão
do gestor escolar, mas aí de repente para a equipe pedagógica da escola e também para a comunidade. Né? Quer dizer, o pai quer conversar sobre uma situação que está sendo vivenciada numa determinada unidade e ele entende que poderia ser melhor, mas ele não, de repente não encontra um caminho para dialogar direto na escola. A quem procurar? Onde que eu vou buscar essa ajuda? Onde que eu vou levar essa minha queixa ou a minha sugestão? Né? Então a ideia seria essa, de ter alguém próximo. Né? E aí, numa divisão por município, então aqui, por exemplo, Dourados acompanhávamos e acompanha ainda 11 municípios, né? Então nessa oportunidade a gente teve assim, a felicidade de conhecer um pouquinho mais a rede estadual, sair um pouquinho de Dourados, sair um pouquinho, né, daquilo que a gente tinha como experiência, para avançar para as outras unidades em uma diversidade gigantesca. Daí você tem escola do campo, escola indígena, escola em tempo integral, comunidades de assentamento, enfim, situações diversas que faz com que você entende que cada um faz educação ao seu modo, né? Dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, mas tem uma diretriz, tem uma mantenedora que direciona, que faz aí, que dá o suporte, né? E ajuda a apresentar para o governo, para o gestor, quais são as prioridades, né? A gente teve aí avanços significativos, por exemplo, na questão estrutural das escolas desta região, porque nós tivemos a oportunidade de apresentar, olha, secretário, olha, governador, neste município, essas e essas escolas estão com as estruturas sem condições de atender os estudantes. Então, quando você vê assim, um rol de escolas sendo reformadas e entregues à comunidade, passa muito pela coordenadoria. Quer dizer, nós tivemos esse papel de apresentar, de levar, porque é naquilo que nós falamos, a apresentação de demandas, né? Selecionar ali quais que exatamente. Né? E esses impactos também na questão de propostas pedagógicas, né? Ouvindo os professores, com equipes técnicas dentro da secretaria, e aí dialogando com a secretária, hoje está à frente o professor Hélio Dyer, de levar as demandas, né? Olha, se a gente for por esse caminho, mais ou menos esse exemplo que a gente está aqui contigo, nesse diálogo, né? Sim. Aí o gestor, a hora que ele vai pensar, a hora que ele vai refletir algum projeto a ser implementado na rede, ele vai lembrar, não, mas lá na região da Grande Dourados, a demanda é essa. Então isso tem que contemplar também essa situação, porque muitas vezes fica encaminhamentos de um pensamento de quem está longe, e aí a possibilidade de erro ela é muito maior, né? Sim. Então, poxa, bacana essa experiência, né, de você ampliar um pouco mais o horizonte sobre a educação. Isso é muito, muito bacana, né? Aral Moreira, Dourados e coordenador regional. Que bacana, exatamente. Né? Que bacana. Uma crescente assim, dentro da educação, que é muito... E faz a gente entender que ainda é pouco, né, a questão do conhecimento que temos. Certeza. Por isso meu encaminhamento para a pesquisa, né? Isso, eu estava ali com especialização na gestão escolar e tal, mas ainda carente, né, dessa experiência da pesquisa, né? Porque tanto na formação em letras quanto na formação em direito, nós sabemos que dentro da nossa organização a questão da pesquisa ela é elementar, né? Não temos muito avanço. Então, agora, para o mestrado já... Isso, vamos falar um pouquinho do mestrado. Como é que foi essa escolha para o mestrado, então? Assim, mestrado de fronteiras na UFGD, é isso? Isso, primeiro que a UFGD aí, para nós, é uma referência em termos de formação, né? E aí temos a FADIR, né? Que é a Faculdade de Direitos e Relações Internacionais, dentro um pouquinho no direito, porque também não posso esquecer dessa outra, né? Exatamente, essa minha outra formação, essa questão da formação no direito, mas para você veja como a educação ainda fala mais forte, né? Então abre-se o processo seletivo para o ingresso no mestrado, e eu apresento um projeto que é pesquisar um pouquinho, Marlon, sobre a questão dos estudantes venezuelanos que estão matriculados na rede estadual de ensino. Se, de fato, a nossa rede, a ideia da pesquisa é essa, atende esses estudantes em termos de aprendizagem com equidade.
né? Ou eles simplesmente são matriculados, garantindo aí o direito universal, que é o acesso à educação, mas só o acesso à educação basta. Garantir que esse estudante esteja matriculado lá na escola. Legal, o Estado cumpriu com o seu papel, ou a gente precisa mais? Por quê? Porque a gente sabe que a questão do fluxo migratório, sobretudo essa questão da Venezuela, ela é impactante, ela é muito sofrida, né? São pessoas que deixam o seu país de origem por situações diversas, em busca de oportunidades, né? E ao chegar numa determinada região, numa determinada cidade, Dourados é uma das que mais recebeu, né, e tem recebido migrantes e refugiados, né, sobretudo da Venezuela, precisa estar com todos os serviços públicos preparados para atender. Até porque isso é direito universal. Né? Então, basta ser humano, né? E aí, independente de onde você estiver, de onde você veio, qual é a sua religião, ou seu status econômico, enfim, né? Independente do status migratório, esse ser humano precisa ser atendido, precisa ter os seus direitos fundamentais garantidos. E a educação no nosso entendimento, o principal, porque é ela que vai dar a possibilidade de ele alcançar os demais direitos, quer dizer, a saúde, o trabalho, a assistência social, a justiça, enfim, todos os demais direitos que cada cidadão, né, tem, passa necessariamente pela educação. Né? E a escola, ela está preparada para este atendimento? Né? Hoje nós temos aqui unidades escolares que já chegam a quase 200 estudantes migrantes e refugiados matriculados. Como está esse atendimento? Essa é a questão, né, da nossa pesquisa. Puxa, que pesquisa interessante, né? É certo que muitos pesquisadores têm estudado sobre a questão das migrações, né, e sobre a questão do direito à educação. O nosso olhar é para verificar a questão do gestor escolar. Como que o gestor escolar, e aí a gente fala da equipe gestora, falamos do diretor da escola, do coordenador pedagógico, entende esta questão do atendimento ao estudante migrante e refugiado. Uma vez que ele como eu disse antes para você, o mola mestre, aquele que fomenta ali todo o trabalho dentro da unidade. Né? Então, mais ou menos nesta linha aí que a gente está. Que legal, está trabalhando, né? Sucesso nesse trabalho. Depois a gente... Eu estou tendo assim, a felicidade de ter orientado pelo professor Hermes, né? Que é um especialista aí na questão das migrações, né? Uma referência não só estadual, mas nacional nesta área, então está sendo muito interessante aí. E aí eu penso, quando retornar, né, seja para a sala de aula ou de repente para uma outra função que a vida nos proporcionar, com este olhar também, com esse olhar diferenciado aí. O mestrado ele é muito apaixonante mesmo, a gente entra na causa e como a gente tem que pesquisar muito, né? A gente fica com carinho, com amor mesmo pelo tema. Muito, muito interessante. Vamos aguardar o resultado dessa pesquisa para ver o que vai sair. Acho que vai sair coisas bacanas para a gente refletir. Como que é a sua atuação como advogado? Qual área que você atua? Como eu disse para você, não tenho assim uma atuação muito intensa, né? O que toca o seu coração? O que você mais gosta? Eu gosto muito da área administrativa, né? Do direito administrativo. Direito administrativo? Até a minha opção lá, quando eu fiz a prova da ordem, foi no direito administrativo, uma área que é muito pouco versada, assim, entre, né, aqueles que postulam a ordem. Então, talvez por conta desse vínculo também, enquanto servidor público, né? Então, gosto muito dessa questão do direito administrativo, do direito civil, né? E agora estou tendo a felicidade de ter um filho que a semana que vem recebe a carteirinha da ordem, Olha, né? O que Augusto, legal. com 22 anos. Então, tenho conversado muito com ele sobre a questão do direito, então estou assim, entusiasmado demais com o direito. Que legal. Ele foi para qual área? Ele também está na área civil, né? Sim. E aí tem assim uma forte tendência para o direito penal, para a área criminal. Sim. Mas ele terminou a faculdade no ano passado, ainda antes da colação de grau já passou na OAB. Que bacana. Já está 4 meses aí atuando já, né, no escritório de advocacia, nessa experiência de estar lá e agora recebendo a
carteirinha da ordem, né? Então vai ser algo assim que vai também me entusiasmar, né? Sim, vai, de repente, sim. eu voltar um pouquinho também esse olhar aí para O essa direito formação. é muito bacana, né? Eu pensando voltando um pouquinho naquela nossa história de falando sobre a matriz curricular, eu sempre achei que, pelo menos o direito constitucional, que é a nossa Constituição. Poxa, a gente, como cidadão, a gente tem que saber o que a gente tem direito, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, né? E eu sempre achei que a escola deveria ter uma pitadinha de direito ali, para a gente, para o cidadão ser formado, já um cidadão menos perdido dos direitos, né? Exato, A gente fica... há uma tendência aí, a UFGD tem trabalhado isso, a questão, por exemplo, de uma formação em direitos humanos nas escolas, né? Então, há previsões sobre isso e tal. Eu acho que passa isso dentro daquilo que eu falei para você, do projeto político-pedagógico da escola. Isso. Dentro da nossa proposta pedagógica, onde que nós vamos inserir essa questão do direito constitucional, dos direitos humanos, né? Então, talvez não precisa ter uma ampliação da grade, sim. né? Nem de disciplinas, né? Mas dentro de uma determinada disciplina, aonde que o professor de matemática pode trazer alguém ou ele pode abordar este determinado assunto, né? Então, ter essa formação voltada para a questão dos direitos humanos, para a questão da formação dos direitos mesmo enquanto cidadão, acho que daria para encaixar legal. Sim. Ô Ney, eu gosto muito de conversar com pessoas e conversar com pessoas mais inteligentes do que eu fico mais feliz ainda. Então eu gostaria de agradecer essa sua presença aqui. Eu acho que foi um papo que dava pra gente estender, né? Dá pra gente estender. Vamos marcar um 2 mais pra frente aí, quando você terminar o seu mestrado, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, vai ser um prazer. E agradeço mesmo a confiança sua aqui e que papo bacana. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, fica à vontade para falar o que você quiser. Primeiro quero te parabenizar, né, Marlon, por essa iniciativa, né? Você e o João, né, que estão aqui nessa empreitada, de levar um pouquinho de informação de qualidade, né, para aqueles que acompanham o seu canal, acompanham você nas redes sociais. E quando você faz essa opção por educação, só aí você já está no céu, né? Já está num outro nível aí de profissional dentro da área que você atua. Então, te agradecer, dizer que eu fiquei assim, bastante feliz, lisonjeado com o seu convite, né? Porque a gente, quando sai um pouquinho da atuação, bem que muitas vezes se torna até esquecido, né? E aí, quando você entra em contato comigo, eu fico pensando, mas será que ele quer falar comigo mesmo, com o professor Ney? Ou ele está buscando falar com o coordenador regional, mas será que ele não sabe que eu não sou mais coordenador? Será que ele não tem que buscar a professora Karina e tal? E aí, quando você fala, não, que era comigo mesmo, eu falei, opa, então, vamos lá. Então, foi um prazer muito grande falar um pouquinho com você, espero ter contribuído aí com a sua proposta, né, de levar esse papo para aqueles que já acompanham sobre educação, e estamos aí, acompanhando você também, né, nesse trabalho, e se colocando sempre à disposição, naquilo que você entender que nós possamos assim contribuir, estamos aí. A educação para nós é algo assim fundamental, faz parte da nossa vida, da nossa essência. Obrigado, meu querido. Tudo bom, viu? Obrigado.